Olá, boa tarde para você. Meio-dia e 31 minutos, já está na hora. Estamos começando mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia, com imagens panorâmicas do céu de Barreiras. Hoje tem algumas nuvens, são poucas, né? O sol predominando, aí o céu também quase que completamente azul, 29 graus de temperatura. Imagens ao vivo de Barreiras nesta abertura do Bahia Meio-Dia, 29 graus agora. Por falar em agora, vamos fazer logo um contato com o Gabriel Pires, que hoje está em Barreiras, né? Trabalhando conosco aqui na maior cidade do oeste do estado. O Gabriel está ao vivo, então, no centro da cidade, Praça Castro Alves, e vai contar agora para a gente quais são os destaques que ele traz para esta edição de sexta-feira, fim de semana. Está começando de novo. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa tarde para você. Oi, Carlos. Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje nós vamos trazer aqui no Bahia Meio-Dia informações sobre uma operação que prendeu na manhã de hoje uma mulher e um homem. Eles são acusados de abusar sexualmente de uma criança, que esses abusos começaram quando ela tinha 7 anos e se estenderam até os 15 anos. O detalhe é que essa mulher é mãe da menina e ela era professora, uma pessoa que deveria ter a missão de educar e ensinar. No jornal de hoje a gente também vai trazer uma reportagem sobre a vacina contra a dengue que está disponível em todas as unidades de saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Porém, a procura pelo imunizante está sendo bem baixa. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes. É com você, Carlos. Ok, muito obrigado. Então, Gabriel Pires ao vivo, né, do centro da cidade. Já já ele volta para trazer os detalhes desses assuntos para a gente. E nós vamos falar hoje também das queimadas que infelizmente estão acontecendo em Barreiras. Os bombeiros combateram pelo menos 3 grandes ocorrências de incêndios e 2 delas próximas a residências. Nós mostramos uma delas aqui no Bahia Meio-Dia ontem, próximo ao povoado do Buritis. Os outros registros foram feitos na Vila Morim e no Vento Leste, na saída para São Desidério. Já já a gente conta todos os detalhes desses casos, tudo atualizado aqui no Bahia Meio-Dia. E além disso, tem previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades da região oeste. Fim de semana, quem diria, hein? Tá começando de novo. Sexta-feira, 4 de julho. O seu jornal preferido da hora do almoço já está no ar, repleto de notícias para você. 12h34, a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Meio-dia e 36 minutos, você está vendo aí imagens de Luiz Eduardo Magalhães. Tem até algumas nuvens no céu, mas o sol está prevalecendo, né? Calor também na cidade, hoje até nem tanto em relação a outros dias do mês. 27 graus de temperatura, a temperatura está um pouquinho mais amena, mas o sol brilhando forte esse período. Não chove realmente de jeito nenhum, né? As imagens ao vivo da Avenida Brasília em Luiz Eduardo Magalhães, a pouco mais de 90 quilômetros daqui. A gente começa esse Bahia Meio-Dia hoje com um assunto absurdo. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um casal suspeito de abusar sexualmente de uma criança durante 8 anos. Isso mesmo, 8 anos de abuso. O detalhe é que a mulher investigada é a mãe da menor. Gabriel Pires está aqui em Barreiras conosco, mas está acompanhando esse caso. Tenebroso, né, Gabriel? Inacreditável que a mãe da criança possa estar participando de uma situação como essa, né? Bem-vindo, Gabriel. Boa tarde para você. O que fica pior, Carlos, é que essa mulher é professora, uma pessoa que deveria ter a missão de educar,
acolher e ensinar. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essas duas prisões aconteceram na manhã de hoje e foram realizadas pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher lá do município. Esse casal, ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 15 anos. De acordo com as investigações, os crimes começaram quando essa menor tinha 7 anos e se estenderam aí ao longo de 8 anos. Os abusos eram cometidos pelo padrasto e a mãe participava ativamente dessa prática criminosa que é o estupro de vulnerável. A partir de uma denúncia anônima no ano de 2024 ao Conselho Tutelar, o trabalho de apuração começou. Em depoimento ao órgão tutelar, a criança confirmou que era abusada sexualmente pelo casal desde que ela tinha 7 anos. Esse caso, então, foi remetido para o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, que iniciou as investigações e hoje cedo colocou na rua essa operação. E essas duas pessoas foram presas temporariamente. Além disso, a Polícia Civil realizou buscas e apreensões de documentos, de aparelhos eletrônicos que vão auxiliar aí nas investigações. Hoje cedo eu conversei com a doutora Luara Gabriela Faria, que está tocando esse trabalho de investigações, e ela gravou um vídeo para a nossa equipe comentando sobre esse caso e o trabalho da Polícia Civil. Vamos acompanhar. Na manhã dessa sexta-feira, houve o cumprimento de 2 mandados de prisão temporária e 1 de busca e apreensão, destinados a colher mais elementos a fim de embasar as investigações e esclarecer determinados fatos. No decorrer dessa investigação, a gente constatou que havia a participação ativa do genitor e não só a omissão da genitora, após a oitiva de diversas testemunhas e a colheita de elementos probatórios importantes que mostram a participação de ambos os investigados. Eles foram apresentados aqui na Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães e vão ficar presos no mínimo por 30 dias, após haverá o pedido de prorrogação da temporária ou conversão em preventiva. Durante o trabalho de investigação, a Polícia Civil também teve acesso a um áudio em que o padrasto ele confessa esse crime que teria começado quando a menina tinha 7 anos e se estendeu aí ao longo de 8 anos de muito sofrimento. Esse casal está preso temporariamente na delegacia de Luiz Eduardo Magalhães e a partir de agora a Polícia Civil vai aprofundar as investigações e, após a conclusão do inquérito, pode solicitar a prisão preventiva dessas duas pessoas que foram presas na manhã de hoje pelo crime de estupro de vulnerável. A gente sempre reforça aqui no Bahia Meio Dia, Carlos, a necessidade para denúncias de crimes como esse. Esse crime só foi interrompido, só iniciou as investigações após uma denúncia anônima ao Conselho Tutelar, que entrou em campo, iniciou as investigações e depois o caso foi para a Polícia Civil. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso aqui no Bahia Meio Dia. Carlos, é com você. Que negócio impressionante, viu, Gabriel? A gente fica imaginando, né, o tipo de situação que essa adolescente hoje, né, já passou, né? Tomara que a polícia possa realmente ir fundo nas investigações para comprovar uma denúncia tão grave e séria como essa. Muito obrigado, então, Gabriel Pires falando ao vivo com a gente. Olha, uma ambulância do SAMU capotou durante um teste técnico na tarde desta quinta-feira. Foi na BR-242, em Luiz Eduardo Magalhães. A gente tem imagens aí, olha só, o veículo era conduzido por um funcionário de uma oficina credenciada pela prefeitura, responsável então pela manutenção da frota da saúde. No momento do acidente, ele realizava um teste final após um serviço de manutenção preventiva. A gente está conferindo então as imagens de como ficou a ambulância, né, após o acidente. Dá para ver que ficou quase que completamente destruída. Apesar do susto, né, felizmente, ninguém ficou ferido com gravidade. O motorista passa bem e recebeu os atendimentos necessários. A ambulância estava vazia, sem pacientes ou equipe médica a bordo. De acordo com informações da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, toda a documentação do seguro do veículo está em dia e, por isso, o município não terá prejuízo financeiro com o que aconteceu.
Gente, as equipes que trabalham no programa de imunização aqui de Barreiras estão preocupadas e com razão. É pequena até agora a procura pela vacina que previne contra a dengue, uma doença que todos os anos afeta muitas pessoas de várias idades, principalmente ali durante o período chuvoso. A vacina é considerada eficaz e imuniza da forma mais grave da doença quem cumpriu o ciclo vacinal completo, com a aplicação de pelo menos 2 doses. O cartão de vacinação da Michele está em dia contra a dengue. Foi bem legal, não doeu nada e é bom sempre prevenir para não ter doença. Eu vim logo assim que foi lançada a campanha da vacinação da dengue, porque eu acho importante, né? A gente prevenir, se tem como prevenir, é importante. A vacina da dengue está disponível em todas as unidades de saúde. O público-alvo da campanha são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema vacinal contempla 2 aplicações, que devem ser administradas com um intervalo de 3 meses entre elas. É importante que os pais eles mantenham o calendário vacinal da criança, do adolescente atualizado, né, para poder a gente diminuir as complicações, que a gente está vendo que algumas doenças estão vindo com as complicações, com alguns agravantes, né, e a vacina ela acaba prevenindo esse tipo de situação. O imunizante entrou no calendário nacional de vacinação em fevereiro de 2024. A vacina tem uma eficácia de 60% a 80% contra a dengue sintomática e previne de 85% a 90% as formas mais graves da doença. Neste ano, aqui em Barreiras, foram vacinadas 1.265 pessoas na primeira dose e 1.101 tomaram a segunda dose da vacina contra a dengue. O número é bem abaixo dos 6.400 imunizantes aplicados no ano passado. A queda na procura da vacina coloca as autoridades de saúde em estado de atenção. Barreiras também, né? É uma cidade endêmica para a dengue, né? No período chuvoso, principalmente após o período chuvoso, começa a aparecer o número de doentes. Então, gera um alerta, sim, principalmente para a faixa etária que é indicada a vacinação. Em 2025, segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, Barreiras registrou 66 casos prováveis de dengue. Comparado com o mesmo período de 2024, houve uma redução nos números da doença. Além disso, não foram notificados formas graves, enquanto em 2024, esse número foi de 19 e 2 pacientes faleceram. Quando o indivíduo só toma uma dose, ele não fica totalmente protegido, né, para não adquirir a doença em casos graves. Então é necessário tomar tanto a primeira como a segunda dose para a proteção. Ângela, de 10 anos, tomou a primeira dose. O controle do mosquito Aedes aegypti é o principal método para a prevenção contra a arbovirose. Que cada um fazendo sua parte, aí evita muitas coisas, né? Com certeza, é aquela história, como falou a enfermeira Teice, né? Tem que tomar as 2 doses para completar todo o ciclo. Bahia Meio Dia faz mais uma pausa e no próximo bloco tem outras notícias da região oeste para você. 12h46, voltamos já. Estamos voltando, imagens ao vivo da Praça Castro Alves. Aqui em Barreiras as pessoas também conhecem como Praça das Corujas, né? Bem no centro da cidade, céu completamente azul, 29 graus de temperatura. As imagens ao vivo aí do Matheus Souza para você ver no Bahia Meio Dia. Agora a gente muda para aquela imagem sempre muito bonita, né? De Correntina. Lá também o céu está azulzinho, azulzinho. Centro da cidade e o rio Correntina aí, 27 graus de temperatura. Hoje a temperatura está um pouquinho mais amena, igual a Luiz Eduardo Magalhães. Imagens ao vivo de Correntina, 12h49. A Polícia Rodoviária Federal registrou um outro acidente na BR-349. Foi no trecho de Correntina. Infelizmente, uma mulher morreu nessa ocorrência. O Gabriel Pires está por aqui de novo e vai contar os detalhes para a gente em relação ao que aconteceu. Então, infelizmente, essa senhora foi uma vítima, né, fatal desse acidente BR-349, Gabriel.
2 óbitos em menos de 24 horas, Carlos. Mais uma vez, boa tarde para você, a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Esse acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 8h20. Nas imagens que a gente vai reproduzir agora, é possível ver que o automóvel ficou completamente destruído. A vítima, ela não foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal. Ela foi levada para o Departamento de Polícia Técnica e, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos. De acordo com as informações da PRF, um carro de passeio bateu frontalmente com um caminhão nas proximidades de um posto de combustível e, com esse impacto, a passageira do veículo, uma mulher que estava no banco do carona, morreu no local. O condutor do carro foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de Correntina com ferimentos. Já o motorista do caminhão, ele não sofreu ferimentos. A Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, como eu falei, ela não divulgou a identidade dessa mulher que, infelizmente, morreu ontem à noite nesse acidente na BR-349, nas proximidades de Correntina. Esse foi o segundo óbito em menos de 24 horas nessa rodovia tão importante aqui para a região. O outro acidente foi ontem de manhã, por volta das 8 horas, no quilômetro 1080 da BR-324. Esse acidente aconteceu próximo ao distrito de Rosário. A batida envolveu um carro de passeio e um micro-ônibus. 4 pessoas que estavam no veículo, em uma delas a Cirlande Teixeira da Gama, morreu no local. As outras 3 vítimas, elas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros de Posse e encaminhadas para o hospital lá de Posse, no estado de Goiás. O trânsito ele ficou parcialmente interditado e logo depois a Polícia Rodoviária Federal conseguiu aí liberar a rodovia para o trânsito. A gente sempre reforça a necessidade de atenção ao dirigir à noite, principalmente nesse período em que a luminosidade está bem baixa. É uma rodovia com pouco movimento, mas que as pessoas abusam bastante da velocidade. Por isso, todo mundo tem que ter atenção ao sair de casa. Carlos, eu volto com você. Exatamente, Gabriel. Cautela, né, prevenção, sempre procurar dirigir da forma mais correta possível. Muito obrigado, Gabriel Pires, ao vivo do centro da cidade. Agora a gente vai fazer um alerta para quem trafega pela BR-135, no sentido São Desidério para Correntina. Você que nos acompanha sempre, né, todos os dias, observe essas imagens registradas pelo nosso cinegrafista Antônio Carlos. Essas imagens foram feitas de uma ponte que fica perto da comunidade de Ponte Velha, no município de Correntina. Ela tem aproximadamente 8 metros, com estrutura de madeira, mas na parte de sustentação é possível ver que as escoras na estrutura da ponte já estão bem danificadas. É uma ponte pequena que passam muitos veículos pesados diariamente. No local existe uma placa mostrando que o peso permitido é de até 10 toneladas. No entanto, dá para ver que a estrutura do local está precária, oferecendo risco então para quem passa. Nós recebemos essa reclamação e fomos atrás de respostas então. Nós entramos em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que é o órgão responsável pela rodovia, para entender, né, se tem algum planejamento para a substituição ou a melhoria da estrutura da ponte. Mas até o momento nós não tivemos retorno algum. Nós vamos continuar acompanhando essa situação e mostrando aqui no Bahia Meio Dia até que uma providência seja tomada. Vamos falar um pouquinho de educação. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Vamos para Salvador. Boa tarde, Beatriz Oliveira. Olá, você que nos acompanha. Se encerram hoje as inscrições para o ProUni. Essas inscrições são feitas pelo portão único do ProUni. Você confere também esse endereço completo no nosso site, o G1 Bahia. Mas já adiantando para vocês, aqui no nosso estado são mais de 13 mil vagas disponíveis que são ofertadas. Desse total, mais de 7 mil são para bolsas integrais, ou seja, 100% gratuitas. Aqui também para a Bahia, os cursos com mais ofertas de vagas são Direito, Administração, Psicologia, Pedagogia e ainda Enfermagem, Engenharia Civil, Educação Física,
fisioterapia, ciências contábeis e odontologia. Relembrando, as inscrições vão até hoje, 4 de julho, e para concorrer a essas bolsas integrais, ou seja, 100% gratuitas, é preciso comprovar que a família recebe no máximo um salário mínimo e meio por pessoa, ou seja, R$ 2.277. No nosso site, o G1 Bahia, você confere mais informações sobre esse assunto. Muito obrigado, Beatriz. O Bahia Meio Dia faz mais uma pausa e já no próximo bloco tem a previsão do tempo para as cidades da região oeste e também a atualização sobre queimadas em Barreiras. 12h55, agora. Sol em Bom Jesus da Lapa, céu azul, imagens ao vivo da Gruta do Bom Jesus no centro da cidade, 12h57 agora. A gente volta então com esse bloco falando das ocorrências de queimadas em Barreiras. Os bombeiros registraram pelo menos 3 grandes ocorrências de incêndios florestais e 2 delas bem pertinho de residências. Agora a gente faz um novo alerta para a prevenção a queimadas em nossa região. Com o tempo seco e o calor, estão aumentando as ocorrências de incêndios em vegetações. Na edição de ontem, nós mostramos uma queimada próximo ao anel viário e bairros residenciais, como Buritis e Residencial Arboreto. Um incêndio de grandes proporções. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido colocado por ação humana e ganhou proporção. Equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas na tarde de ontem. Brigadistas do Preve Fogo também foram para o local. Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram atendidas outras 2 ocorrências de incêndios em diferentes locais de Barreiras. Por volta das 12h48, a equipe foi acionada para atender um incêndio na Vila Morim. Segundo informações do solicitante, havia um grande foco de fogo se aproximando de algumas residências na região. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que os focos de incêndio encontravam-se em local de difícil acesso, na Serra da Bandeira. O combate foi feito com equipamentos adequados para a operação de combate. Um pouco mais tarde, por volta das 15 horas, a equipe dos bombeiros foi acionada para atender um outro incêndio em vegetação em uma área próxima ao condomínio Vento Leste, aqui em Barreiras. Segundo informações do morador, havia um foco de incêndio nas proximidades do condomínio e vários animais nas proximidades. A guarnição deslocou e realizou o combate. A equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou rapidamente para controlar os incêndios e garantir a segurança da população. Não custa nada lembrar, né? Muito cuidado, principalmente nesse período que está começando. A temperatura não tem mais a chuva, né? Temperatura alta, o vento, então isso tudo favorece a queimada. Cuidado com o fogo sempre. Antes da gente fechar, vamos dar uma olhadinha nas imagens de Barreiras. Olha só aquela imagem tradicional do Bahia Meio Dia, no centro da cidade. Os veículos chegando ali pertinho da rotatória, descendo em direção ao centro de Barreiras, céu completamente azul, tempo bom aqui na cidade. Agora, Luiz Eduardo Magalhães, a tranquilidade da Avenida Brasília, tem algumas nuvens no céu, mas o sol brilha forte também em Luiz Eduardo Magalhães. Imagens ao vivo para você aí no Bahia Meio Dia. E assim a gente fecha esta edição de hoje. A gente se encontra de novo com as notícias da região oeste na próxima segunda-feira. Amanhã o Jornal é do Estado. Começamos então a semana que vem, a partir das 12h30, com o Bahia Meio Dia de novo. Um ótimo fim de semana, um beijo para você. Descanse, hein, depois das festas juninas. Até segunda. Tchau.